Você quer comprar um Lego set? Compre um Lego set. Um Lego set do Valeriano já está montado. Olá, programistas! Sejam muito bem-vindos. Como é que vocês estão passando por aí? Espero que otimamente, bem? E esse é o 12º episódio aqui do Fanon com o Jim Ruby, onde a gente está resolvendo o Toy Robot do John Ives. Antes de começar esse episódio, eu queria dizer para vocês muito obrigado pelas interações, pelos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelos conselhos, pelas sugestões. Estou gostando bastante da participação de vocês, que é isso que vai fazer esse canal progredir, ficar cada vez melhor, ficar cada vez mais divertido para vocês. Eu tô começando uma nova série de JavaScript aqui no canal, mas no vídeo introdutório dessa nova série tem lá um agradecimento especial para vocês, vou deixar um link para esse vídeo aqui em algum lugar, e vai até lá, dá uma olhadinha nesse agradecimento, mesmo que você não se interesse por JavaScript no momento. Esse vídeo inicial tem uma mensagem lá especial para todos vocês que têm participado fervorosamente aqui do canal Fanon Code, meu Deus do céu! Dito isso, vamos lá, vamos ao código. Hoje, especialmente, o Leandro achou ali um bug no nosso sistema, então vamos começar fazendo um teste de triangulação para pegar esse erro, para que ele não ocorra mais. E bora nós, vamos codar. A primeira coisa, então, é eu mostrar para vocês o que foi que o Leandro encontrou, e depois discutir a solução que a gente pode fazer ali, que não foi sem muito pensamento, não, mas vamos lá, ó, seguinte, então, a gente já está no diretório, então vamos olhar aqui, olha a implementação, para eu mostrar o problema primeiro, depois a gente pensa aqui no teste que eu vou fazer para pegar isso. Reparem que no Outside Limits, eu estou comparando aqui primeiro o y e o x, para ver se ambos são positivos. Legal, até aí perfeito. O problema é que provavelmente eu dei um copião e colão dessa linha aqui, né, para facilitar a vida. E aí, olha, eu estou comparando agora y com o limite do eixo x, o zero aqui é o índice do eixo x. Ah, Valeria, como é que você sabe disso? Porque é o parâmetro que a gente passa no construtor, certo? E foi aqui, olha, exatamente por esse tipo de coisa que eu fico chateado de usar essas estruturas, né? Se eu tivesse uma letra x aqui de alguma forma, então visualmente eu já teria a pista de que isso aqui está errado, percebe? Mas não tem problema, vamos continuar usando o índice por enquanto. Só isso, para mim, não vai ser motivo para mudar, para extrair um objeto, nada desse tipo, né? Mas aí eu tenho que fazer um teste que pegue esse problema aqui, que me diga que eu estou comparando y com x e x com y na verdade, tudo bem? Então uma forma de fazer isso pode ser a seguinte, olha, criar uma mesa. Enquanto a mesa tiver os dois lados iguais, não dá para pegar esse erro, porque se eu tiver aqui, olha, na posição x4 e quiser andar para o norte, beleza? Por mais que eu esteja aqui no limite do x e a comparação aqui seja de x com y, o x nunca vai ser maior ou igual do que o limite de y. O limite de y é 5. Então, eu já estou aqui e o método forward vai dizer, olha, anda na direção norte mais uma posição. Isso está funcionando ok, a gente já testou, né? Então, o y vai passar a ser 1, certo? E 4, que é o x, vai continuar sendo menor do que o limite 5. Então, como que a gente causa um erro aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, nesse caso o y, né, o y aqui, menor do que o x. Porque aí eu posso colocar, place o robô numa posição válida de x, sei lá, 3, por exemplo, e se o y tiver só duas casinhas, no próximo movimento, por mais que o movimento seja válido, a comparação... Vamos fazer, né? Seguinte, veja só. Fico aqui falando, né? Spec Toy Robot, Robot Spec. É o seguinte, galera. Vamos ver aqui no Move. Depois eu penso em qual vai ser o contexto aqui. Aliás, o contexto é simples, né? O contexto é o seguinte. Quando o eixo y e x têm limites diferentes. Então, o enunciado diz mais ou menos assim, né? Quando a mesa tem tamanhos diferentes nos eixos x e y, o robô sabe que ele pode se mover até o limite da direção atual. Então, se ele está olhando para o norte e tem espaço para ele andar, ele tem que poder continuar andando. Essa aqui é a ideia. Então, olha, como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou criar um robô novo, porque o robô atual ele usa os limites padrões de 5 por 5, né? Então, Toy Robot, só para esse teste aqui, eu quero um robô que tenha
uma mesa, deixa eu pensar, pode ser 5 mesmo, e aí o y3, por exemplo. Aí vamos colocar ele na seguinte coordenada, ó, coordinate é igual a toyrobot coordinate.new. Este cara vai ser o seguinte, eu vou colocar ele numa coordenada x3, que é uma coordenada x válida, mas já vai dar ruim, né? Ela já é igual ao limite do y ali. E no 0 no y. E vou colocar esse robô olhando para o norte. Como eu estou no 0y, eu deveria poder 0y, deveria poder andar para o norte, não importa onde eu estou no x, certo? Eu estou aqui, né? No 3, estou aqui. Então eu deveria poder andar nessa direção, beleza? Essa que é a ideia. Muito melhor do que ficar tentando explicar lá, né? Então, place toyrobot position, recebe coordinate olhando para o norte, certo? Eu espero que o robô, quando se mova nessa direção, olha, que o robô, quando ande nessa direção, não lance nenhum erro, certo? Ele deveria poder andar normalmente nessa direção. Vamos testar esse troço? Boom! Position. Position, toyrobot. Toyrobot. Position.new. Pronto, agora que eu larguei a mão de ser bobo, temos um problema, né? O robô tentou se mover naquela direção e não conseguiu. Então agora eu tenho um teste que pega esse problema aqui e é um teste que ele vai continuar válido, né? Se eu tiver em algum momento uma mesa de tamanho diferente, que não é um requisito agora, mas se eu tiver, esse teste pega esse problema. Então basta eu inverter aqui agora e as comparações estão sendo feitas da maneira correta, os testes voltam a passar normalmente. E aproveitando que eu já estou nisso, né? Como eu já tive esse problema, já saquei que esse pode ser um problema, já vou arrumar a implementação aqui também. Não arrumar, né? Melhorar ali a implementação para não correr mais este risco. Ok, vamos então fazer o commit desta paradinha. E aí a gente vai para o próximo passo. Deixa eu ver o que foi feito aqui. Show de bola. Com isso comitado, já vou até puxar isso. Não, eu faço isso. Com isso comitado... Faço o quê? Ah, sim, uma coisa importante a ser feita aqui é o seguinte, olha. A gente tem que impedir um robô de ser placed em uma coordenada inválida, ou seja, fora da mesa, certo? Essa era uma das minhas preocupações, né? Então vamos lá, vamos no método place e tentar colocar o robô fora da mesa. Cadê? Tá aqui. Deixa eu só pensar numa coisa que a gente tem. Um contexto do método place, legal. Vamos fazer o seguinte, olha. O robô vai se recusar a ser colocado fora da mesa, né? Vai criar que direction? Coordinates. Ah, é por isso que tem direction aparecendo de vez em quando. De vez em quando eu tô tendo brain farts aqui e chamando coordinates de direction. Acho sempre interessante ver esse tipo de coisa acontecendo nos miolos, quando isso fica evidente, igual ficou agora. Então é o seguinte, olha. Se eu tentar colocar o robô nas coordenadas 6 e 6 aqui, por exemplo, 6 e 0, isso aqui já tem que ser o suficiente para falar, olha, no eixo X o limite foi estourado, né? Não dá para colocar ele nessa coordenada. Mesmo 5, né? Que é exatamente o limite ali. Então, o robô só pode ser colocado até a coordenada x 4. Então isso aqui tem que dar um erro. Place expect, o placement explodir. Então expect robot place na posição com essa direção aí. Eu vou colocar a posição aqui fora. toyrobot position.new coordinates. Sei lá, olhando para qualquer lado, não faz diferença. Mexi aqui, né? Tem que mexer aqui também. Pronto. Então, se o robô for colocado nessa posição, a gente tem que ter o mesmo erro de tentar mover o robô para fora dos limites da mesa. Raise error, toyrobot outside of limits. Vamos separar aqui a preparação do teste e a asserção e rodar o teste. Então ele esperava esse erro, mas nenhum aconteceu. Ou seja, no momento a gente consegue colocar o robô fora dos limites, né? Então para resolver isso,
Super simples. A solução é exatamente a mesma que a gente já tem aqui. Só estou pensando se isso tem alguma implicação, mas de novo não vou ficar pensando muito, não quero saber de ficar pensando demais. Então, antes de mais nada, eu vou verificar. E aqui sim eu vou escrever o troço como se fosse realmente uma cláusula guarda. Ó. Então eu vou dar o raise se o robô estiver fora da posição, né? Porque aí visualmente estiver numa posição que é fora dos... Se eu estiver tentando colocar o robô fora dos limites. Que aí, olha, eu gosto desse esquema da cláusula guarda, porque visualmente eu consigo enxergar que, cara, tem um ponto de atenção aqui, né? Esse if aqui ele é muito importante, porque se ele retornar true, se ele for validado, então eu vou levantar uma exceção. Então se eu estiver lendo esse código depois, eu vou conseguir enxergar esse negócio. Falando nisso, me dá um segundinho, deixa eu conferir na documentação do TomDoc como que a gente documenta métodos que lançam exceção. Depois do return, a gente pode colocar os raises, né? Eu já vou documentar isso aqui então, ele raises. E aí preciso colocar isso no move também. Show de bola. Cadê meu método place? Tá aqui. Então, é isso. Vamos rodar esse teste aqui. Show. Então com isso, agora eu já evito que o robô seja colocado fora da mesa. Pessoal, isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Quero lembrar vocês que eu estou numa fase da vida pessoal meio maluca aqui. Estou de mudança, então eu estou fazendo backlog. Esses vídeos eles foram agendados, né? Uma boa parte deles foram gravados, sei lá, pelo menos uma semaninha atrás aí, eu acho. Se tudo der certo com o meu agendamento. Então tem chance de ter comentários nos vídeos, alguma interação que eu não tenha respondido para vocês ainda no momento que esse vídeo foi pro ar. Não se preocupem, vou alcançar. É porque eu tô realmente num momento bizarro, não tô tendo tempo para muita coisa. E aí eu já me adiantei, né? Porque eu acho que nem conexão com a internet eu vou ter nos próximos dias aí em breve. Então já tô subindo esses vídeos e agendando eles, tá legal? Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Acho que com isso a gente estabeleceu aqui o que é o robô. A gente já tem todas as funcionalidades prontas. Eu vou revisar Como chama? Eu vou revisar a especificação para ver se não falta nada, mas eu acho que tá tudo ok. Espero que tenham gostado desse episódio. Se gostaram, deixem o like. Não esqueça, se você chegou agora, não esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Valeriano, esse aqui é o Fanon Coding. E não se esqueçam, se divirtam programando, programistas. E até a próxima. Esses vídeos, eles... Vocês estão no futuro. Quer dizer, eu tô no passado. Eu não sei, velho, como falar.